Salve galera! Nesse vídeo eu vou falar sobre constipação intestinal. Você sabia que a constipação está entre as mais comuns queixas digestivas, fazendo com que cerca de 2,5 milhões de pessoas visitem o médico? A constipação apresenta alguns critérios que a definem como fezes fragmentadas e duras, sensação que há uma obstrução do reto, sensação que não houve evacuação completa, esforço para evacuar, manobras que são necessárias para facilitar a evacuação e frequência menor de 3 evacuações por semana. Uma pesquisa apontou que na população adulta a taxa de constipação é de quase 27%, com maior prevalência no universo feminino devido a fatores hormonais. Pois na fase lútea, quando a mulher está no ciclo menstrual, devido ao aumento da progesterona, o tempo de trânsito intestinal fica mais lento. Mais um dado interessante sobre as mulheres serem mais acometidas é o fato de a diferenciação comportamental entre mulheres e homens, que desde a infância há um cuidado em relação a meninas usarem banheiros que não são conhecidos, fazendo com que ignorem o reflexo normal de evacuação. Outro ponto é que, como os abusos emocionais, físicos e sexuais são mais frequentes no mundo feminino, a associação com o desenvolvimento desses distúrbios que afetam o funcionamento do intestino. Mulheres gestantes, também por conta da modificação hormonal, têm mais prevalência de constipação, além de suplementar com ferro, reduzir a atividade física, o cólon fica com motilidade mais baixa, interferindo no tempo de trânsito fecal e ainda a maior secreção de hormônios estrogênicos, relaxina e progesterona, que relaxam a musculatura lisa do intestino, causando a constipação. A prevalência de constipação em idosos também é mais elevada devido a dietas pobres em fibras, hidratação não adequada, sedentarismo, doenças de ingestão de alguns medicamentos. Há subgrupos de constipação como simples, que tem uma taxa de prevalência de 60% dos casos e que o trânsito intestinal não é lento e a causa da origem é desconhecida. O outro tipo é a inércia colônica, onde o cólon demora para esvaziar e a contração peristáltica ocorre de modo reduzido. Devido ao prolongamento do deslocamento, ocorre a absorção de sais minerais e de água e a pessoa evacua menos. Outro tipo é a dificuldade evacuatória. O que ocorre aqui é uma modificação na funcionalidade do assoalho pélvico, onde há problema na passagem das fezes do reto para o exterior, porque o esfíncter e o músculo pubo-retal não relaxam para que as fezes passem. Depois de obter o diagnóstico, as primeiras medidas são não medicamentosas, se o caso for constipação de inércia colônica, ou funcional simples, ou o que é indicado são mudanças de comportamentos, como ingestão de mais fibras e água, entre 25 a 30 gramas de fibras insolúveis encontradas nos integrais, hortaliças e raízes, e fibras solúveis encontradas nas frutas, farelo de aveia, leguminosas. Se forem ingerir industrializados, o ideal é optar pelos alimentos integrais, porque eles têm mais fibra. O consumo de água também é muito importante, porque as fibras respondem pela formação do bolo alimentar, mas a motilidade só acontece se o bolo estiver bem hidratado. Eis a razão porque a hidratação é importantíssima no tratamento da constipação. Recomenda-se também fazer um pouco de atividade física por dia, porque os exercícios contribuem para a motilidade intestinal. Há dados que apontam que a prática da atividade física faz com que as pessoas apresentem casos de constipação menos frequentes. Outro ponto a ser considerado é o respeito ao desejo de evacuar. O reflexo pode ocorrer em locais ou momentos não adequados, fazendo com que o reflexo seja reprimido. Quando isso ocorre, o bolo fecal volta para o cólon sigmoide, e porém a repressão repetitiva pode causar a perda da sensibilidade retal, fazendo com que ela desapareça. Por isso é importante adotar hábitos intestinais para que a evacuação ocorra em momentos definidos do dia a dia, para que o padrão de regularidade seja estabelecido. Após as refeições, ocorre um reflexo que é denominado de gastrocólico. Quando a comida chega no estômago, há estímulo da contratilidade intestinal que facilita a defecação. O momento, então, adequado para a defecação. Você sabia que a postura defecatória também importa? A estética dos vasos sanitários fez do momento de defecação algo mais cômodo, porém a postura não é a mais benéfica. A mais adequada seria a postura de cócoras, utilizada nos tempos remotos.
Como hoje usamos o vaso, o ideal é fixar os 2 pés no chão, flexionar o tronco sobre o abdômen e repousar os cotovelos sobre os joelhos. Ô Agatha, você pode mostrar pra gente como é que faz? Obrigada, guria. Essa postura faz com que as forças musculares tenham um rendimento melhor e há casos de dificuldade de evacuação por um problema de coordenação do músculo do assoalho pélvico. O nome disso é anismo. Nesse caso, a mudança de dieta não apresenta grande ajuda e sim o tratamento com a ajuda de um fisioterapeuta através do biofeedback. A técnica ajuda o paciente sobre a contração e o relaxamento, melhorando então a função aliada à coordenação muscular necessária. Especialmente o músculo pubo-retal, ajudando também na consciência corporal da musculatura. Os sintomas apresentam respostas de melhora cerca de 44 a 100% dos pacientes. A eletroestimulação também pode ser usada quando o paciente apresenta pouca sensibilidade. Em caso de trânsito intestinal que apresenta dificuldade, é possível fazer a estimulação na região abdominal, uma massagem apropriada para essa função. Se não há sucesso no tratamento com a administração de medicamentos em caso de constipação, são usados medicamentos laxativos cuja função é transportar o líquido para o intestino, amolecer as fezes e ajudando também no estímulo do peristaltismo do intestino. Há também agentes aumentadores que têm o papel de aumentar o volume, peso e fluidez das fezes. Eles podem ser medicinais ou fibras que encontramos nos alimentos, que podem atuar na flora bacteriana. E quando fazem o aumento do bolo fecal, a motricidade intestinal aumenta e se distende, fazendo com que as fezes pesem mais e, consequentemente, a expulsão acelere. Quando o bolo fecal está bem hidratado e sua eliminação se torna mais fácil, os laxantes são um exemplo desses aumentadores de massa e são bem similares aos próprios mecanismos do nosso organismo contém. Outro exemplo de alimentos com essa função são os farelos, que encontramos nos cereais. Um ponto importante é que esses medicamentos e alimentos devem ser consumidos juntamente com hidratação adequada, pois a água é muito importante para a formação desse bolo fecal. Há também outros medicamentos para esse problema e variam de acordo com a doença que o paciente apresenta. Assim como os outros medicamentos causam efeitos colaterais, como gases, dores abdominais, náusea, dentre outros. A cirurgia para a constipação é indicada quando o paciente apresenta constipação por inércia refratária e não teve resposta positiva dos tratamentos mencionados anteriormente. A cirurgia se chama calectomia, onde é feita a retirada de parte do intestino grosso ou todo o intestino grosso. Pesquisas apontam que a técnica que faz a retirada total apresenta resultado mais positivo que a técnica de retirada parcial. Obrigada por estar comigo em mais um vídeo, um forte abraço e até mais!